Sob a proteção de Deus, presentes os conselheiros Ivan Leles Bonilha, José Durval Matos do Amaral, Fábio de Souza Camargo, Ives Linhares, Agostinho Zucchi, e os conselheiros substitutos Sérgio Valadares Fonseca, Cláudio Augusto Canha, Tiago Álvares Pedroso e Lívio Sotero Costa, e Muriel Rei, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Michel Richard Rainer, declara aberta a 34ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2024. Ausente o conselheiro Maurício Requião por motivo justificado, ficando convocado o conselheiro substituto Sérgio Valadares Fonseca para a composição de quórum. Ausente o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro em razão de férias. Ausente o conselheiro substituto José Maurício Andrade Neto por motivo justificado. Submeto a ata da sessão ordinária número 33, de 2 de outubro de 2024, para homologação. Está em discussão. Homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 436 e para a devolução e inclusão em mesa dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 e o artigo 522, todos do regimento interno. Deixo livre a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Ives Linhares. Senhor presidente, para devolver ao conselheiro Ivan Bonilha o pedido de rescisão 713399/23 da sua pauta e solicitar a inclusão em pauta da representação da Lei de Licitações 66824924 para apreciação de liminar. Muito obrigado. Feitas as anotações, conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Comunicado a evolução do processo 4616224, representação Lei de Licitações, pauta conselheiro Maurício Requião. Também solicitar a inclusão em mesa denúncia 64783724, apreciação medida cautelar, e também solicitar a permanência, processo 34193224, trata de recurso de revista, permanecendo adiado, senhor presidente. Feitas as anotações, conselheiro Agostinho Zucchi. Senhor presidente, para comunicar a evolução do processo 136913/24, de pedido de rescisão da relatoria do eminente conselheiro Ivan Bonilha, e também a devolução do processo 3273024, de recurso de revista da relatoria do eminente conselheiro Fábio Camargo. Obrigado. Fez as anotações, continua a livre a palavra. Solicita também a inclusão em mesa do protocolo 506.79624, 63916824 e 628.6624, todos atos de contratação desse tribunal. Não havendo posição incluída em mesa, eu passo a relatar os processos que anunciei, iniciando pelo 369.16824, é um aditivo contratual de prorrogação de prazo de execução e acréscimos qualitativos e quantitativos com a empresa Químicos Engenharia e Comércio Limitada. Todas a fase interna foi bem conduzida, com informações, inclusive, das motivações e o aspecto jurídico, que todos os pareceres são pela homologação. Essa é a proposta de voto, pela homologação. Está em discussão. Homologado. Tem o 506.79624, é um ato de contratação, também processo licitatório, pregão eletrônico, para aquisição parcelada por registro de preço de materiais de processamento de dados, higiene pessoal, expediente, copa e cozinha, e gêneros alimentícios. Todos os pareceres também são favoráveis em relação à motivação, legitimidade e legalidade do procedimento nesse momento, e a proposta de voto é pela homologação. Está em discussão. Aprovado. E, finalmente, tem o 628.6624, que é uma licitação, contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa Logo Sistema de Gestão Pública Limitada, tendo por objeto ministrar curso em company, Flex Vision, com carga horária de 12 horas até 20 inscrições destinadas a servidores desse tribunal, com base no artigo 74 da Lei 14.173/21, todo pelo valor de R$ 54.000. Todos os pareceres também em relação à motivação, legalidade e legitimidade são favoráveis, e essa é a proposta de voto pela homologação da contratação direta. Está em discussão. Aprovado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, mais participantes dessa sessão de composição integral do tribunal, eu inicio no protocolo de número 563.145/24,
que é a execução orçamentária do Fundo Especial do Controle Externo desta Corte. As instruções são favoráveis, é referente ao mês de julho deste ano. Inexistem apontamentos que contrariam as conclusões que já foram lançadas pelos segmentos técnicos da Casa, entre os quais a Coordenadoria de Gestão Estadual e o próprio Ministério Público de Contas. E o meu voto é pela regularidade. É o relatório e o voto. Está em discussão. Aprovado. O outro é o protocolo, um pedido de rescisão, 691972/23, formulado através do mandatário do município de Lunardelli, em face do acórdão 2268/21 do Pleno, que negou provimento ao recurso de revista interposto contra o acórdão número 2760/20, que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada em face do peticionário em razão de irregularidade em contratação por meio de dispensa de licitação. Insurgiu-se contra a inclusão de seu nome na lista dos responsáveis por contas julgadas irregulares, argumento de que o artigo 515 do regimento não seria aplicável às denúncias e representações. CGM e MP manifestaram-se pela improcedência do pedido e, após o relato da proposta de voto na sessão plenária realizada no dia 17 de abril último, foi concedida vista dos autos ao conselheiro Maurício Requião, que, na condição de relator por sucessão da execução do processo originário, exarou naqueles autos o despacho 709/24, determinando a exclusão do nome do peticionário da relação dos agentes públicos com contas julgadas irregulares por motivação daquele processo. Posteriormente, por ocasião da sessão realizada no dia 26 de junho de 24, solicitei a retirada de pauta do presente processo para reformular a proposta de voto. Portanto, voto considerando que a pretensão de retirada do nome do cadastro das contas julgadas irregulares já foi atendida nos autos originários, voto pelo arquivamento do pedido de rescisão em análise em razão da perda superveniente do objeto. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão. Esclarecido, senhor? Aprovado. Era o que tinha para essa tarde. Agradeço, presidente. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhora secretária, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, iniciei minha pauta pelo processo 28.1050/24. Encerro os autos, prestação de contas anual da Ferroeste, relativa ao exercício de 23, sob a responsabilidade de André Luiz Gonçalves. A 5ª Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da entidade, informou os encaminhamentos para os achados identificados no curso das fiscalizações, os quais estão sendo discutidos e deliberados em processos específicos nesse tribunal. A Coordenadoria de Gestão Estadual procedeu à análise técnico-contábil da prestação de contas e, após concessão de contraditório, tendo em vista o relatório de controle interno, compreendeu que as recomendações não acatadas não representam comprometimento da gestão diante do monitoramento pela Controladoria Geral do Estado, concluindo pela regularidade das contas. O órgão ministerial acompanhou o opinativo técnico pela regularidade das contas. Compulsando os autos, verifica-se que a presente prestação de contas se encontra regularmente instruída com a documentação exigida pela Instrução Normativa 182/23, acerca dos quesitos não acatados, considerando o acompanhamento pela Controladoria Geral do Estado, entendo por regularizada a restrição. Assim, inexistindo impropriedades, acompanho as manifestações da 5ª Inspetoria de Controle Externo, da Coordenadoria de Gestão Estadual e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da prestação de contas em comento. Está em discussão. Aprovado. É o que constava da minha pauta, senhor presidente. Agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente.
Eu inicio a pauta com o processo que eu solicitei inclusão em mesa, processo 647-837-24. Tratos autos, senhor presidente, de uma denúncia. É um pedido de medida cautelar formulada pela Bund Alimentos S.A. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu queria Conselheiro pedir Ivan? vista do processo. Não havendo oposição, vista concedida. Parece que tem uma liminar que está concedida, né? Perfeito. Que fica vigorando enquanto eu peço vista. Perfeito. Ok, obrigado. Segundo processo, senhor presidente, o 327-3024, me foi devolvido hoje pelo nobre conselheiro Agostinho Zucchi. Já relatei umas 3 vezes esse processo, só para relembrar. É a questão da nova Asa Branca 3 Energias Renováveis, que pleno, através do acórdão 360623, havia julgado regulares as contas da entidade relativa ao exercício financeiro de 19, de responsabilidade do senhor Luiz Eduardo Lineiro, com a expedição de determinação para que os controles internos avaliativos específicos da recorrente sejam periodicamente revisados e atualizados de acordo com as características e especificidades da empresa. Na sessão ordinária do Pleno de número 29, do dia 28 de agosto de 24, após a devolução de vistas por parte do nobre conselheiro Ivan Bonilha, o presente processo retornou para a minha pauta, para análise deste pleno. Que pese, como eu já falei, eu já tivesse relatado e proferido o meu voto na sessão número 23, do dia 17 de julho de 24, apresentei um novo relato, a fim de facilitar a compreensão do douto plenário antes da votação. Novamente, reafirmando o meu voto, já proferido naquela oportunidade. Todavia, o ilustre conselheiro Agostinho Zucchi também solicitou vista dos autos, a qual, por óbvio, não me opus. Em seu recurso, o recorrente argumenta que a alteração do status jurídico da COPEL impõe a necessidade de adequar os seus procedimentos internos para atender à recomendação desse tribunal, que, devido ao processo de venda de cotas da COPEL, é oportuno considerar a perda de objeto de determinação expedida, afastando-a, eis que a alienação da companhia ocorreu em 10 de 8 de 23 e a tornou uma empresa de capital aberto, com ações listadas na Bolsa, que a COPEL e suas subsidiárias não mais estão sujeitas aos normativos da administração pública, e que o recurso de revista deve ser provido para converter o julgamento das contas em regulares sem ressalva. Em meu voto, proferido primeiramente na sessão ordinária número 23, do dia 17 de julho de 24, novamente na sessão número 29, do dia 28 de agosto de 24, destaquei que, após a efetivação da venda de cotas e não a privatização, a retirada do grupo COPEL do rol de jurisdicionados, conforme a portaria 131/24, houve a transformação da recorrente em entidade de direito privado. Em que pese tal mudança, observei que a recorrente continua se submetendo, na minha humilde capacidade, aos normativos aplicáveis à administração pública, por óbvio, não se afastando a competência desta Casa para impor a determinação constante do acórdão recorrido, dinheiro público. Isso porque o Estado do Paraná permanece como acionista majoritário do grupo empresarial da COPEL, detendo 27,6%
na composição acionária após a venda de cotas. Destaquei ser possível o Estado deter menos da metade do capital votante e ainda assim exercer sozinho o poder de comando, pois o controle minoritário tem condições de ocorrer quando as ações de emissão da companhia se encontram pulverizadas no mercado de capitais, sem que nenhum acionista, salvo o próprio Estado, reúna os votos necessários para aprovar isoladamente as matérias submetidas à Assembleia Geral e ou eleger a maioria dos conselheiros de administração, ainda quando se adote o processo de voto múltiplo previsto no artigo 141 da Lei 6.404 de 1976. Ainda, senhor presidente, salientei que é esse o modelo utilizado pelo Estado do Paraná para garantir o controle acionário da companhia, mantendo-se a gestão da empresa para atendimento ao interesse público, sendo que a ampla e notória divulgação à época da venda das cotas também se deu no sentido de assegurar ao povo paranaense que o controle acionário se manteria com o poder público. Desse modo, há que se resguardar o interesse da sociedade com a proteção desse patrimônio estadual, que fornece energia elétrica à população, item básico na vida da pessoa humana. Reforcei que qualquer entendimento contrário pode gerar a nulidade do ato de alienação das ações por desvio de finalidade, afastando-a daquela trazida como justificativa à época da operação acionária e podendo resultar na caracterização de uma privatização anômala. Como destaquei naquela oportunidade, o acionista majoritário deve proteger os interesses dos minoritários, buscando sempre a maior rentabilidade possível aos interesses, aos seus investimentos. Porém, é dever do Estado garantir o equilíbrio da sua função social de atender ao cidadão, inexistindo a ampla discricionariedade para a gestão de mercado, a qual é eminente privada. Ainda, a nomeação do gestor da companhia é decorrente de ato do acionista majoritário, o Estado do Paraná, a qual irá gerir o patrimônio parcialmente público e com fins de interesse social, configurando a hipótese do artigo 71(2) da Constituição Federal, que prevê ser possível julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. E aqui vai. E as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Senhor presidente, essa competência jurisdicional deve ser exercida em harmonia interpretativa com o estabelecido no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, eis que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Repisei que o texto constitucional é claro e, por simetria, ratifica a competência desta Casa para fiscalizar e o dever do Estado do Paraná de prestar conta, visando-se resguardar o interesse público e aferir a extensão da responsabilidade do gestor ou administrador cuja conduta resulte em danos ao erário. Citei, conselheiro Sérgio Valadares, o ilustre ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmermann, no acórdão 11.34.23, plenário que analisou a possibilidade de instaurar processos de tomada de contas especial
em vista do superveniente processo da venda de cotas da Eletrobras e fixou o entendimento de que pode haver punição de gestores em face de atos de gestão maléfica ou danosa, pois há de existir uma relação jurídica de tutela patrimonial, assim como também deve haver uma obrigação de prestar contas, de modo que os administradores da Eletrobras, com poderes societários advindos da parcela de ações detidas pela União, ou os representantes da União, da Assembleia Geral, ou ainda aqueles que tenham o poder de indicar os interesses da União a serem levados em Assembleia Geral, podem ser sancionados pelo TCU com base nos artigos 58 ou 60 da Lei 8.443, de 1992, em face de condutas omissivas ou comissivas irregulares praticadas em revelia aos seus deveres fiduciários, estabelecidos na Lei 6.404/76, redundando em ato de gestão ruinosa ou liberalidade às custas da companhia, podendo ainda, no caso de atos praticados anteriormente à privatização da empresa, terem suas contas julgadas irregulares. Senhor presidente, concluí meu voto salientando que a operação acionária realizada no presente caso não retirou o poder público à gestão da companhia, mantendo-se o risco de danos aos cofres públicos, fato que atrai a competência para o Tribunal de Contas, ao ponto de ser mantida a recomendação imposta pelo acórdão recorrido. Entendo, senhor presidente, a presença significativa do Estado do Paraná na composição acionária da Copel, mesmo após a venda de cotas parcial, justifica a manutenção da Copel. Competência fiscalizatória desta Corte de Contas sobre as entidades do grupo, incluindo a recorrente, mormente, porque a prestação de contas, objeto deste recurso de revista, é referente ainda ao exercício financeiro de 2019, quando a Copel ainda havia vendido as cotas e o recorrente era subsidiário. Portanto, como a determinação consubstanciada no acórdão recorrido deveria ter sido implementada há 5 anos atrás, à época dos fatos, permanece o dever do seu cumprimento, inclusive pelo fato da gestão atual pertencente ao governo do Estado, pois apenas houve a transmutação da forma de prestação de contas, devendo ser resguardada a esta Casa a proteção ao erário público e a responsabilidade de efetivar o cumprimento das decisões aqui prolatadas. A meu ver, senhores conselheiros, o Tribunal de Contas continua competente para deliberar sobre a gestão do dinheiro público e o monitoramento do cumprimento das determinações, inclusive, atualmente, quanto das novas prestações de contas do Estado do Paraná por esta Corte. Como destaquei anteriormente, a determinação imposta da decisão recorrida visa a proteção ao erário estadual, melhorando a forma de controle de gestão pública, a qual, a partir da venda de cotas, e no meu humilde ponto de vista, não a privatização, passa a ser de responsabilidade do Estado do Paraná, uma vez que o sócio majoritário e o controlador da Copel. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira substituta, não sei se está em vídeo, considerando que há a possibilidade de cumprimento da determinação imposta, senhor presidente, é a terceira vez que eu vou votar da mesma forma, no plenário presencial, fora o plenário virtual. Mantenho o entendimento, pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso de revista, em apreço, a decisão
consubstanciada no acórdão 360623 do Tribunal Pleno, pelos seus próprios fundamentos, tendo em vista que o caso se trata de uma situação sui generis, conselheiro Ives Linhares, pois não se pode considerar a existência de uma privatização, mas uma empresa que continua atendendo às necessidades populares, como Luz Fraterna, demais programas sociais, típicos de empresas estatais. Logo, não há uma confrontação da norma legal ao caso concreto aplicado pelo Estado do Paraná. Eu quero demonstrar aqui, senhor presidente, que senhor conselheiro Agostinho Zucchi, nobre conselheiro oriundo, recém-chegado, indicado, nós temos do governo que nós temos que preservar o governador, o Estado, a sociedade que Vossa Excelência sempre preservou, seja como parlamentar, que eu tive a honra de aprender com Vossa Excelência quando cheguei na Assembleia, Vossa Excelência, quando foi prefeito de Pato Branco, um exemplo de administrador. E eu pude perceber no projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e posso estar, como o conselheiro Maurício Requião costuma dizer, tudo certo ou tudo errado, mas o CPF, a responsabilidade do administrador, conselheiro Ives Linhares, porque a gente que foi parlamentar, conselheiro Durval Amaral, parabéns, Vossa Excelência, seu filho, brilhante votação em Londrina, Vossa Excelência que é um profundo conhecedor do parlamento e também um defensor da sociedade. Eu realmente tenho dificuldade de chegar nessa composição desse projeto de lei sui generis, porque quem é o responsável? Quem é o CPF responsável? É o presidente da Copel? É o governador? Conselheiro Ives Linhares. Desculpe, eu pergunto a Vossa Excelência pela sua capacidade técnica, jurídica, moral, social, porque eu nunca vi uma coisa dessa. Nosso presidente, eu tenho paz, tranquilidade, como todos aqui têm, sinceridade, verdade, porque, normalmente, quem responde pela empresa é o presidente. Como eu falava lá na Assembleia Legislativa, conselheiro Agostinho Zucchi, quando você se equivoca, ordenador de despesa, os bens que ficam indisponíveis é o bem do presidente da empresa. E quando se equivocar, a quem vai a responsabilização? Conselheiro Ivan Leles Bonilha. A quem vai? Ao governador? Nobre procurador? É algo sui generis. Então, eu quero crer que nós estamos aqui discutindo o indiscutível. Uma empresa que não foi privatizada porque não pode ser privatizada, porque não se deve ser privatizada, porque ela é social. Porque, como eu não me canso de falar, é uma empresa estratégica. E eu já tenho recebido diversos, e quando eu falo aqui, eu não falo da boca para fora, quem me conhece sabe, empresários, geradores de emprego, distribuição de renda,
Veja, quem aqui que usa Copel, agora não é mais Copel, né? Mas é. Aliás, essa é outra fake news. Fake news. Porque diz que a Copel foi vendida. Não foi. Se nós temos a maioria do controle acionário, da qual se tem a capacidade de administração, quem administra, eles começam a romper os contratos com as empresas das quais prestam serviço. Porque se julgam os donos. E aí essas empresas que prestavam serviços, que é uma cadeia alimentar positiva, porque é social, porque é moral, porque é do Estado do Paraná, o serviço começa a ser prestado de forma equivocada, de forma não tão bem tratada, porque o serviço caiu. Não caiu só na minha casa, até troquei. Mas caiu para os paranaenses. Agora, se caiu para nós aqui, imagine lá distante. Bastou o Tribunal de Contas aqui afrouxar, porque nós afrouxamos. Nós afrouxamos. Então, é isso que nós estamos votando aqui hoje. Nós afrouxamos e, simplesmente, diversos serviços foram cortados. Agora, se foi cortado daqui, imagine o distante. Então, nós, além de existir, no meu humilde ponto de vista, uma fake news enorme, e a gente aqui, obviamente, é a linha constitucional. Então, não me diz respeito, porque nós estou votando aqui sobre a tutela da Asa Branca, né? Estou mantendo o voto, porém, com todavia, estou ilustrando por que estou mantendo o voto. É uma ilustração demonstrando a coerência deste conselheiro que vê a venda da Copel parcialmente como a venda do Banestado, que começou aqui. Como a Petrobras, 400 milhões de desempregados na Lava Jato. 400 mil é cadeia alimentar, meu caro. Mas 200 milhões de habitantes, é verdade. Para você ver que a gente erra. Jaime Lerner falou que você tropeçava nas pessoas na rua. O fato é que nós estamos levando bilhões, 20 bilhões saiu hoje, que foram para a Lava Jato, para os procuradores, para o exterior. E esta cautelar aqui que o presidente, que o conselheiro Bonilha pediu vista, e que eu agradeço, simplesmente diz respeito a uma empresa que estava prestes a sair do Paraná. Então, eu estou aqui ilustrando e não vou me cansar de ilustrar e de lutar para defender postos de trabalho e o lado social, porque o Tribunal de Contas é moral. Eu mantenho o meu voto, senhor presidente, deixando bem clara a preocupação deste conselheiro do Tribunal de Contas, que vê a Copel não privatizada. Muito obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Está em discussão a matéria. Conselheiro Agostinho Zucchi. Senhor presidente e demais conselheiros, eu, com a devida vênia, já pedindo desculpas e com um respeito que devo a Vossa Excelência, conselheiro Fábio, não vou, e li o seu voto e digo a Vossa Excelência, eu não tenho a divergência com relação ao mérito do seu voto. Eu só não tenho a convicção com relação
ao encaminhamento processual deste tribunal em todas as ações. Eu tenho preocupação de votar de maneira diferente algo que seja similar por tantas ações que nós temos nesse sentido. E em respeito à provocação que fez o eminente conselheiro Ives Linhares, e a tomada de decisão da nossa presidência de estabelecer o estudo de um pré-julgado a cargo do eminente conselheiro Durval Amaral, é que faça a proposição aqui de uma divergência do encaminhamento processual. Apenas isso. Como asseverou em seu... Eu faço um resumo, conselheiro Fábio, é um resumo que foi de consenso dos técnicos da nossa inspetoria. Eu tive o cuidado de discutir bem isso, porque eu tinha lá muitas dúvidas com relação a essa situação, porque eu tenho 8, 9 processos sobrestados, eu propus um sobrestamento desses processos, tendo em vista essa possibilidade de aguardar o pré-julgado para que a gente tenha uma decisão de forma mais uniforme aqui do nosso tribunal com relação a essas questões. E faço um resumo aqui apenas, de forma rápida. Como asseverou em seu voto o eminente relator conselheiro Fábio Camargo, o Estado do Paraná ainda detém 27,6% das ações ordinárias da Copel, havendo interesse público na gestão com eficiência da empresa, logo, devendo submeter-se aos auspícios fiscalizatórios desta Corte de Contas. A preocupação do relator dos autos em zelar pela res pública é pertinente e o tema merece muita atenção, tanto que, por provocação do digníssimo conselheiro Ives Linhares, foi instaurado pré-julgado, processo número 488-10-0/24, sob a relatoria do preclaro conselheiro José Durval Matos do Amaral, com o objetivo de estabelecer a forma como deve se dar o exercício do controle externo desta Corte de Contas em relação à Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, após a sua desestatização ou transformação em corporação, especificamente, deverá abordar as questões indicadas no requerimento de abertura do procedimento, a saber, deverá a entidade continuar prestando contas anuais? Deverá o tribunal continuar acompanhando o atendimento das recomendações e determinações exaradas antes da transformação? Deverá o tribunal continuar com o acompanhamento da execução das sanções de multa e de devolução de valores resultantes de decisões anteriores da transformação? Em relação aos processos ainda em tramitação e julgamento, poderão ser aplicadas as sanções do artigo 85 da Lei Complementar número 103/2005, em especial as de multa e restituição de valores? Em caso de resposta positiva à questão anterior, quem seria o beneficiário dos recursos? A restituição de valores deveria ficar limitada à participação societária do Estado do Paraná antes da transformação? De que forma deverá se dar o acompanhamento do tribunal em relação às atividades da entidade, levando-se em conta, inclusive, as recomendações impostas ao Estado do Paraná no Acórdão 3789/23 do Tribunal Pleno. O elenco de resposta trazida pelo pré-julgado norteará os votos dos conselheiros dessa Corte, propiciando maior segurança jurídica aos jurisdicionados, uma vez que as decisões serão adotadas de forma uniformes, afastando qualquer risco de decisões diferentes para a mesma matéria apreciada. No contexto até aqui expendido, até decisão do pré-julgado em apreço, é de bom alvitre o sobrestamento dos processos que versam sobre a prestação de contas de extinção das jurisdicionadas integrantes da Holding Copel e processos cujo tema é correlato à desoneração do cumprimento das sanções impostas em virtude da desestatização da empresa. A utilização do instituto do sobrestamento processual é medida que se faz necessária, no nosso humilde entendimento, pois a matéria está carente das elucidações a serem dirimidas pelo pré-julgado,
sendo o procedimento adotado de forma recorrente por esse tribunal, veja o Acordo 2629/24. Primeira Câmara, embargos de declaração, revisão de proventos, inclusão de adicional por tempo de serviço, objeto prejulgado instalado, sobrestamento, conhecimento e acolhimento parcial. Conhecer os presentes embargos de declaração e, no mérito, julgar parcialmente procedente com efeitos infringentes para o fim de determinar o sobrestamento do presente processo até a decisão final no pré-julgado número 247-111/24. Por derradeiro, reitera-se que o voto divergente pelo sobrestamento, ora apresentado, não é relativo ao mérito do voto apresentado pelo digníssimo relator, Dr. Fábio de Souza Camargo, mas visa o cumprimento do princípio da segurança jurídica e acato à uniformização da jurisprudência observado pelo regimento interno do TCE Paraná, tendo em vista correntes de pensamentos divergentes relativas ao exercício do controle externo desta Casa de Contas sobre a Copel. Diante do exposto, senhor presidente, apresento voto divergente pelo sobrestamento do processo, reitero que não é sobre o mérito, que achei, conselheiro Fábio, li todo o seu voto, prestei muita atenção nos seus argumentos, eles particularmente também me sensibilizam em vários pontos colocados por Vossa Excelência, mas determinando as unidades, o sobrestamento, desculpe, determinando as unidades técnicas, conforme dispõe o artigo 427b1 do RITCE Paraná, o sobrestamento dos processos em trâmite que versem sobre a prestação de contas de extinção das jurisdicionadas de integrantes da holding Copel e processos cujo tema é correlato à desoneração do cumprimento das sanções impostas em processo de prestação de contas transitados em julgados até decisão final do pré-julgado 48.810-10/24, que há de ser decidido por esta Corte. Com o trânsito em julgado da presente decisão, encaminhe-se os autos à Coordenadoria de Gestão Estadual para as providências necessárias. É o relatório breve e voto, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência e agradeço também a compreensão do nobre conselheiro Fábio Camargo. Tem discussão ainda da matéria? Conselheiro Fábio? Senhor presidente, eu que agradeço o nobre conselheiro Agostinho Zucchi e concordo, realmente perfeita a colocação. Vamos, então, acompanhar, sobrestar e acatar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão ainda da matéria. Então, não havendo divergência, tem votação. Está aprovado o voto do conselheiro. Vossa Excelência continua relator, já que aderiu ao voto do conselheiro Zucchi. Vossa Excelência continua a palavra, conselheiro Zucchi. Desculpe, conselheiro Fábio. Desculpa. Obrigado, senhor presidente. Apenas cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o procurador, nosso procurador, que há muito tempo não tinha a oportunidade de rever, agradecer o plenário, desejar uma abençoada tarde e dizer, conselheiro substituto Sérgio, que já consultei os universitários, quando eu falei em 400 milhões de empregos, não se trata de apenas Brasil. Porque foi ontem a conversa, porque existe o grupo Prerrogativas, né? E nós estamos falando você chega em Miami, está lá, Odebrecht, né? Então, na realidade, nossas empreiteiras, as nossas empresas aqui que foram devassadas por essa aberração que passou aqui pelo Brasil, né? Porque estávamos no mundo. Então, infelizmente, este equívoco maléfico, que infelizmente começa na república que não é república, e que, graças a Deus, espantou-se. Então, me fiz, talvez, um pouco não entendido,
mas agora está melhor compreendido. Muito obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse tribunal pleno, eu tenho uma liminar deferida no processo de representação da Lei de Licitações 66824924 do município de Imbituva. Trata-se de um processo administrativo de pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviços de restauração, instalação e manutenção semafórica, inclusive com fornecimento de peças, equipamentos e materiais necessários. Os fundamentos do deferimento da cautelar dizem respeito à ausência no edital de informações acerca justamente desses equipamentos e materiais, né, inclusive com uma suspeita que foi levantada pela representante de direcionamento à atual prestadora de serviço. E também o outro fundamento foi a ausência de previsão da incidência dos juros moratórios para os pagamentos em atraso. Foram colhidas manifestações da Prefeitura Municipal de Imbituva e, na verdade, eu formei meu convencimento pelo deferimento justamente pela ausência dessas, principalmente o item 1.2, que diz respeito à ausência de informações necessárias para essa prestação de serviço de manutenção semafórica, que inclui, como eu mencionei, né, o objeto da licitação, o fornecimento de materiais e equipamentos. E sem as informações necessárias, é evidente que fica difícil a possibilidade de formulação de uma proposta. Na sua defesa, o município faz referência ao item 6 do manual que instruiu essa licitação, entendendo que haveria informações suficientes para a prestação de serviço. Entretanto, efetivamente, numa análise desse material, nós não vislumbramos formas de aferir justamente dados quanto à compatibilidade desses equipamentos com os materiais que deverão ser fornecidos, né? O município também menciona que poderia ter sido feita uma visita técnica. Entretanto, nós sabemos que a visita técnica, quando obrigatória, ela exige uma previsão no próprio edital, e nada disso constou. E ainda, talvez para corroborar a falta dessa informação, na véspera da sessão de lance foi divulgada a marca dos equipamentos, né? Então, no meu entender, né, essa divulgação foi a destempo, porque prejudicou o oferecimento de outras propostas e, de certa maneira, até confirma a relevância dessas informações, né, que haviam sido omitidas, que não constaram do edital inicial. E, com relação à ausência de previsão de juros moratórios e da forma de correção monetária, eu trago no meu despacho inúmeros precedentes desta Corte, né, em que isso foi apontado também como uma falha. Talvez não seria uma falha isolada, né, suficiente para o deferimento da liminar, mas combinado, então, com essa ausência das informações quanto aos equipamentos a serem fornecidos, essa sim é uma informação extremamente relevante, é que eu entendi necessária a paralisação, né, do certame, uma vez que está na iminência de ter a sua homologação a empresa vencedora, facultando, evidentemente, o município a possibilidade de correção desse procedimento, renovando, então, aí os prazos necessários para a apresentação dos lances com o fornecimento das informações necessárias. Então, essa é a proposta de voto, senhor presidente, então, pela confirmação da liminar que foi deferida. Está em discussão. Homologada. Era o que constava, agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Augusto Yuzuki. Obrigado, senhor presidente. A pauta ordinária, processo número 56.31.53.24 desse tribunal, trata-se dos autos da execução orçamentária desse Tribunal de Contas, referente ao mês de julho de 2024, encaminhado pela Diretoria de Finanças em atendimento às disposições legais e regulamentares. A Controladoria Interna emitiu uma manifestação favorável à execução orçamentária e financeira apresentada. A CGE manifestou-se pela regularidade da execução orçamentária mensal. O Ministério Público de Contas
acompanhou os opinativos pela regularidade. Diante da avaliação da documentação e dos demonstrativos orçamentários, contábeis e financeiros apresentados, constata-se que as despesas foram executadas conforme as exigências legais. Assim, acompanhando as instruções, voto pela aprovação e regularidade da execução orçamentária referente ao mês de junho de 2024. É um relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Outro processo, senhor presidente, número 266158/24, Agência de Fomento do Estado do Paraná, em nome do senhor Heraldo Alves de Neves e Vinícius José da Rocha. Trata-se os autos da prestação de contas da Agência de Fomento do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2023, da responsabilidade do gestor, senhor Heraldo Alves das Neves. A Coordenadoria de Gestão Estadual emitiu parecer favorável à regularidade das contas prestadas. O Ministério Público de Contas, sem objeções, também manifestou-se favorável pela regularidade. Com base na documentação que instruiu o processo, verifica-se que a prestação de contas atendeu os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa número 182/2023, bem como aos demais critérios técnicos e legais aplicáveis. Assim, voto pela regularidade das contas apresentadas pela Agência de Fomento do Paraná acerca do exercício financeiro de 2023. É um relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Era o que constava da nossa pauta. Agradeço a Vossa Excelência e todos os membros dessa corte. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Sérgio Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho processo na pauta de hoje, mas quero aproveitar para cumprimentar o conselheiro Augustinho Zucchi e o conselheiro Fábio, que acolheu a proposta do conselheiro Zucchi. As questões que Vossa Excelência, conselheiro Zucchi, elencou que deverão ser dirimidas no nosso prejulgado são muito relevantes. Eu tenho convicção de que este prejulgado servirá, inclusive, de parâmetro para todos os tribunais de contas do Brasil, diante de eventuais privatizações ou, como diz o conselheiro Fábio, de transformação dessas empresas, então, sociedades de economia mistas, em corporações, como lembrou Vossa Excelência. Não é? Algumas questões me parecem simples de ser respondidas, como, por exemplo, aqui no caso concreto, as contas são de 2019, portanto, a privatização ou a venda das ações em 2023, em princípio, não afeta o mérito do julgamento do tribunal em relação àquelas pessoas físicas que geriam a entidade. Mas é claro, e em relação às determinações e recomendações prospectivas, isso não tem uma resposta tão simples, né? Ou talvez até tenha. E agora o que me chama mais atenção no voto do conselheiro Fábio é essa questão. O Estado pode deter menos da metade do capital votante e ainda assim exercer sozinho o poder de comando. Essa é uma questão conceitual importante, porque nós teremos que definir, então, se esse argumento realmente é válido e qual seria, então, o conceito de sociedade de economia mista controlada pelo poder público. Senhor presidente, eu me permiti fazer essas considerações porque tive a oportunidade de participar na sessão anterior do debate, estou tendo agora, e não sei se terei a oportunidade de participar do julgamento do pré-julgado. Então, cumprimento o plenário, enfatizo a relevância deste pré-julgado, inclusive como orientação para todos os tribunais de contas e todos os estados brasileiros. Obrigado, senhor presidente. Foi uma honra ter participado dessa sessão e aprender com o conselheiro Zucchi, conselheiro Fábio. Muito obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Cláudio Cândia. Obrigado, senhor presidente, mas não tem processo em pauta. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso. Também sem processo, senhor presidente. Obrigado. A presidência agradece a presença da Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Lívio Sotero Costa. Obrigado, senhor presidente. Sem processo também. A presidência agradece a Vossa Excelência. Antes de encerrar a sessão, pede escusas à conselheira substituta Muriel Rei, que deixei de declarar que está ausente por motivo justificado. Então, que conste também em data a ausência com motivo justificado. Não havendo mais processos serem relatados, deixo livre a palavra. Declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária deste Tribunal Pleno para o dia 16 de outubro de 2024, quarta-feira, horário regimental. Levante-se a sessão.